Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho e é com muito prazer e muita alegria que aqui voltamos para dar sequência às nossas reflexões, à nossa jornada dos 10 passos para realizar os seus sonhos. Então vamos seguir em frente na construção dessa jornada, deste caminho rumo à realização dos seus sonhos. Então vamos fazer aqui uma breve retomada do que já tratamos até aqui. No primeiro vídeo, nós conversamos a respeito da propriedade do sonho. Este sonho que eu estou alimentando em meu coração, de fato é um sonho meu ou estou tentando viver o sonho de alguém? Depois nós refletimos a respeito de se já conseguimos enxergar o nosso sonho claramente, se já temos clareza na visão do nosso sonho. E por último, semana passada, nós analisamos a questão dos nossos recursos, dos nossos pontos fortes, das nossas qualidades. Será que eu dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? E no dia de hoje vamos tratar de um assunto muito instigante, um assunto interessante. Tenho certeza que vocês vão se identificar com essa nossa conversa de hoje. A pergunta de hoje é a seguinte: o meu sonho me deixa entusiasmado? Opa, vamos falar em entusiasmo, vamos falar em paixão. Ah, professor, que coisa bacana. E o que é a paixão? A paixão é um entusiasmo, é uma força interior que nos traz energia e foco no presente e nos dá aquela força, o alimento, o combustível para nós avançarmos no futuro, vencendo as adversidades, vencendo os obstáculos, ok? Então, vejam, meus amigos, a estrada do sonho é uma estrada sinuosa, ela é cheia de desvios, cheia de problemas, cheia de frustrações. Nós já conversamos a respeito disso, são justamente as letras miúdas do contrato, aquelas letras miúdas das quais tratamos no vídeo anterior. Vocês estão certamente lembrados daquilo que falamos, das dificuldades, dos empecilhos que certamente vão aparecer no caminho da nossa realização, da realização do nosso sonho. E quando as letras miúdas aparecem, infelizmente, muita gente acaba deixando ali morrer o seu sonho na beira da estrada. Como isso é algo comum de acontecer? Como é comum de acontecer? Então, ao longo desse vídeo, eu vou retratar aqui 3 figuras bastante conhecidas e vamos falar um pouquinho de como foi que o sonho, a paixão pelo sonho influenciou a vida dessas 3 figuras. Então, o primeiro exemplo de paixão pelo sonho que eu trago aqui para vocês é a pessoa do Walt Disney, conhecido mundialmente. Quem não conhece, os parques temáticos da Disney nos Estados Unidos, tem na Europa também. Quem não conhece os personagens que este homem criou, o Mickey Mouse e aqueles outros todos, se tornou uma figura mundialmente conhecida. E todo mundo que estuda empreendedorismo certamente vai ouvir muito falar a respeito do nome do Disney, porque ele foi um cara extremamente batalhador. E quando a gente vê alguém de extremo sucesso como ele foi em vida, e até hoje a empresa dele aí é um grande conglomerado de empresas, na verdade, que fazem um estrondoso sucesso nas mais diferentes áreas de atuação, seja no cinema, seja com os parques temáticos, enfim. Não sabe tudo que esse homem enfrentou em vida, tudo que ele passou para superar as letrinhas miúdas que apareceram no caminho dele. Então já começou de muito novo, ele tinha uma paixão por desenhar, ele gostava de desenhar animais. Veja que os personagens dele são todos animais, É o Mickey Mouse, é o Pateta, é o Pluto, é o Pato Donald, enfim. Ele tinha essa paixão por desenhar animais. E os pais dele já recriminavam, disse: meu filho, larga esse negócio de desenhar, isso aí não tem futuro, isso não vai levar você a lugar nenhum. Mas ele sabia que aquilo fazia parte da paixão dele, tá? Era algo que estava ali dentro dele e ele sabia isso melhor do que ninguém. Então, bem jovem ainda, ele abriu uma primeira empresa para fazer desenhos e tal, umas pequenas animações, mas
surgiram as letras miúdas no contrato, né? Os Estados Unidos, na época, passavam por uma recessão terrível e a empresa dele quebrou. Quebrou completamente. Completamente. Ele se viu sem um centavo no bolso. E os credores procuravam por ele até chegar num certo ponto que para sobreviver, né, e não se sentir totalmente ali perseguido pelos seus credores, ele mudou de cidade. Ele teve que se mudar, porque ele não tinha dinheiro para um centavo para pagar a quem estava devendo. E quando ele se mudou, ele passou por momentos muito difíceis. Ele passou fome, ele chegou a procurar e catar comida no lixo. Chegou a procurar comida no lixo, dormia assim de favor na casa de alguém, tomava um banho por semana na casa de alguém ali, de favor. Então ele passou por todos esses percalços. Então as letrinhas miúdas apareceram com força na vida do Disney, mas ele tinha dentro de si uma paixão muito forte pelo seu sonho. E é esta paixão que faz com que o sonho não esmoreça, faz com que o sonho não seja abandonado no meio do caminho quando as letras miúdas aparecem. Então, ele ainda jovem, certa ocasião, levou as duas filhas a um parque de diversões, lá na cidade dele, nos Estados Unidos. E ali foi muito decepcionante, porque ele viu os brinquedos do parque em péssimo estado, o ambiente não era limpo, não era um ambiente assim atraente aos olhos. Então tudo que estava ali incomodou muito a ele. E ele voltou levando ali as duas filhas pelas mãos e com uma ideia na cabeça e um sonho, uma semente de um sonho plantado no seu coração. Eu vou construir um parque de diversões completamente diferente de tudo que já existiu. Algo que traga beleza aos olhos, emoção, sentimento ao coração, algo que faça todo mundo brilhar os olhos ao ver e ao se divertir nesse parque que eu estou aqui criando na minha imaginação. E foi assim que surgiu esse sonho dele, até que ele conseguisse um dia realizá-lo. Foram muitos anos de muita luta, como eu falei aqui para vocês. E contam os biógrafos que para ele conseguir dinheiro para tirar o sonho do papel de criar o primeiro parque temático, chamava Disneylândia, para criar esse primeiro parque temático, ele não tinha recurso, não tinha dinheiro, então teve que pedir emprestado, foi pedir aos bancos. Contam os biógrafos que ele fez mais de 200 tentativas de conseguir aquele empréstimo. Não sou eu que estou dizendo, são os biógrafos. Mais de 200 tentativas. Você sabe o que é receber uma porta na cara? Não, não vamos te dar esse dinheiro. Aí vai no segundo banco. Não, não vamos te dar esse dinheiro. Lá pela terceira tentativa, quando muito, nós, réis mortais, já vamos começando a desistir. Não, isso aqui está muito difícil. Não, está vendo que ninguém vai te dar esse dinheiro? Não, vou deixar isso para lá, esquece isso. Vamos pensar em algo mais simples, em algo mais fácil. Foram mais de 200 tentativas até que alguém, um banco, teve a coragem de emprestar os 17 milhões de dólares que ele precisou para construir o primeiro parque temático. Um dinheiro que foi recuperado quase que num piscar de olhos, porque ele de fato colocou em prática e tornou realidade tudo que trazia na sua imaginação. Fez um parque encantador que até hoje, décadas e décadas depois, continua encantando aí milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, esse rapaz mostrou que tinha uma verdadeira paixão pelo seu sonho. E foi essa paixão que fez com que o sonho dele não ficasse perdido e abandonado no meio da estrada. Foi essa paixão que fez com que ele seguisse adiante, mesmo a despeito de todas as circunstâncias adversas que ele estava enfrentando, já havia enfrentado e sabia que ia continuar enfrentando até chegar na sua realização. Ok? Fica aí para nós o exemplo do Disney,
primeiro exemplo de hoje. É por isso que a paixão é algo tão importante. Tão importante por quê, professor? Porque é ela quem mantém o sonho vivo, mesmo durante os tempos difíceis. Mesmo quando as letrinhas miúdas pegam você com força. Quando as dificuldades mais sérias aparecem, se você não tiver de fato um sonho arraigado ali e totalmente, um sonho totalmente recheado de paixão, você vai acabar desistindo, e desistindo talvez de forma até muito fácil, ok? Então vamos ver o que a paixão realmente faz por nosso sonho. Então a paixão faz crescer, nos faz crescer, permitindo que a gente consiga superar as adversidades. Então vejam, para o sonho acontecer, olha só o que eu relacionei aqui, nós temos que planejar, nós temos que estudar, nós temos que tomar decisões, nós temos que continuar acreditando, nós temos que nos preparar, nós temos que agir, começar, tirar do papel, nós temos que aprender com os nossos erros, nós temos que ouvir, nós temos que sorrir, nós temos que persistir. Tudo isso faz parte da jornada de realização do nosso sonho. E o que nos dá energia para tudo isso é a paixão que existe dentro de nós por aquele sonho que nós decidimos seguir. Ok? Vamos para mais um exemplo de paixão pelo seu sonho, tá? Presidente americano, 16º presidente da história dos Estados Unidos, Lincoln, Abraham Lincoln. Eu peguei até uma colazinha aqui porque é tão impressionante a história desta figura e a maioria de nós não conhece. Só sabe que ele foi um presidente e que ele foi assassinado. Todo mundo aí já conhece um mínimo de história geral, sabe que ele foi assassinado quando era presidente dos Estados Unidos. Mas o que pouca gente sabe é que antes de ele se eleger presidente dos Estados Unidos, ele seguiu uma trajetória longa, uma longa trajetória de muitos contratempos. Então fiz só um resumo aqui para vocês. Quando muito jovem ainda, ele quis ingressar nos negócios, quis se tornar um empresário, um empreendedor, criou um primeiro negócio para ele, cheio de sonhos, cheio de expectativas, mas o negócio dele foi à falência e ele quebrou, tá? Aí ele pensou assim, então, vamos lá, eu vou me dedicar à política. Ele começou a sentir no coração dele que ele tinha algo valioso para colaborar com a sociedade americana. Ele tinha princípios, princípios e valores que ele julgava importantes e que com esses valores e esses princípios ele poderia de fato ser um colaborador para a sociedade dele, usando para isso a política. E aí ele concorreu às urnas pela primeira vez e foi derrotado. Foi derrotado. E aí o que ele resolveu? Olhou novamente para o mundo dos negócios, voltou, preparou-se, se preparou de forma mais adequada, construiu criou uma segunda empresa, um segundo empreendimento. E mais uma vez, infelizmente, esse negócio foi à falência. Depois ele voltou novamente os olhos para a política e começou mais uma vez a alimentar aquele sonho de utilizar os próprios recursos, utilizar os seus pontos fortes, as suas qualidades, utilizar o seu conhecimento, os seus princípios e valores em prol da sociedade por meio da política. Concorreu a deputado federal desta vez e foi derrotado. Alguns anos depois, concorreu mais uma vez a deputado federal e mais uma vez ele foi derrotado. Vamos contando aí para não perder as contas, tá? Pela terceira vez, ele decidiu concorrer ao Congresso Nacional Americano e, mais uma vez, ele foi derrotado. Então, aqui já temos 2 negócios falidos, 2 derrotas, 2 fracassos no meio empresarial e já temos 1, 2, 3, 4 derrotas nas urnas, naquele sonho de se tornar um político. Quando ele passava, o pessoal falava assim na surdina, falava baixinho para ele não ouvir. Lá vai o Senhor Fracasso. Ele ganhou esse apelido, Senhor Fracasso. E todo mundo comentava, olha ali o Senhor Fracasso passando.
E aí o que aconteceu depois disso? Ele já poderia ter se dado por vencido. Poderia ter se dado por vencido. Mas aí quando foi começar a campanha política das novas eleições, lá surgiu ele novamente. E agora ele queria concorrer ao cargo de senador. Concorreu ao Senado Federal americano. O pessoal ficava sem acreditar. Ele de novo, não é possível. E aí ele vinha, fazia toda uma campanha. Ele recuperava todo o entusiasmo pelo seu sonho. E aí ele naquele tempo não tinha internet, como bem sabemos. Então o que ele fazia? Nem tinha televisão, horário político eleitoral. Ele saía nas comunidades. E aí ele reunia o pessoal em auditórios, nas igrejas. E aí ele conversava e transmitia as suas ideias. Tá? Transmitia com segurança, com confiança, porque ele sabia que estava dentro dele esse poder de fazer algo diferente pela vida das pessoas por meio da política. E aí ele concorreu ao Senado Federal e foi derrotado mais uma vez. Tá? Vejam, ele começou ali querendo ser deputado, perdeu. Aí passou assim, não, vou ser senador, vou ajudar melhor sendo senador. Perdeu de novo. Quando foi na próxima eleição, ele apareceu, fez um trabalho de convencimento muito grande e acabou concorrendo na eleição seguinte a vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente. Adivinha o que aconteceu mais uma vez? Derrota nas urnas, nova derrota nas urnas. Vamos pensar aqui, se fôssemos nós, vamos tentar nos colocar no lugar de alguém que já teve todo esse histórico e toda essa coleção de fracassos. Será que nós estaríamos insistindo até hoje? Será que até hoje nós estaríamos ainda acreditando? Não havia mais absolutamente ninguém no meio político que desse crédito ao Lincoln. Ninguém. Depois de todos esses resultados negativos. Mas aí surgiu uma nova eleição. E ele disse, eu vou para o Senado mais uma vez. Concorreu ao Senado novamente e novamente ele foi derrotado nas urnas. E aí quando você pensa que a história acabou, ele resolveu concorrer a uma última eleição. Eu digo última porque foi a última da vida dele, mas certamente, se fosse necessário, certamente ele teria seguido adiante com novas tentativas. Só que, depois desta última derrota no Senado, ele concorreu à presidência dos Estados Unidos e foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos. Tá? E ele foi uma figura reconhecida, e até hoje é reconhecido como um dos presidentes mais queridos e mais amados da nação. E durante os anos em que ele exerceu a presidência dos Estados Unidos, ele enfrentou letras miúdas que continuaram seguindo ali a vida dele. Ele enfrentou um momento político delicadíssimo, ele tinha ideias anti-escravocratas, ele queria acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E a escravidão era algo muito fortemente arraigado na cultura americana. Os estados do sul dos Estados Unidos, do país, não queriam de forma nenhuma abrir mão dos escravos, do trabalho escravo. Mas ele lutou contra a escravidão. Os estados do sul criaram uma separação, uma espécie de separação. Eles quiseram se separar do restante do país e houve uma guerra civil que durou anos, que custou a vida de milhares e milhares de norte-americanos, mas que ao final esta guerra foi vencida pelo lado do presidente Lincoln e a escravidão foi abolida por conta de todo esse trabalho que ele realizou. Tá? Então, ele conseguiu coisas grandíssimas. Então, o nome dele até hoje é associado a direitos individuais, a direitos sociais, à democracia moderna. Depois de ter enfrentado todo esse caminho, essa caminhada de sucessivos fracassos,
que eu relacionei aqui para vocês. Tive que pegar aqui uma cola porque, olha aí, ó, só de derrotas nas urnas, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas nas urnas, dois fracassos como empreendedor e concluiu a sua vida na presidência dos Estados Unidos. Por que ele conseguiu vencer tudo isso, todos esses percalços, todos esses empecilhos? Não foi por outro motivo, senão o fato de ele ter dentro de si um entusiasmo verdadeiro, uma verdadeira paixão pelo seu sonho. É essa paixão que faz com que nós deixemos de ser pessoas assim tão razoáveis. Porque se nós formos muito razoáveis, apegados à razão, nós vamos dar ouvido às pessoas que estão ali criticando você, rindo da sua cara. Quantas pessoas riram da cara do Lincoln ao longo de todas essas derrotas nas urnas e ele não dava ouvidos? Por quê? Porque ele só conseguia ouvir o tamanho do seu sonho, a paixão que ele tinha, o entusiasmo que ele tinha pelo próprio sonho. Então a segunda coisa que a paixão faz por nós é nos tirar da inércia e dar a nós poder de iniciativa. Nós temos que sair da inércia. Para sermos bem-sucedidos, para realizarmos o nosso sonho, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto não é algo fácil para nós. Por que é tão difícil sair desta tal de zona de conforto? Porque, primeiro, nós temos medo da insegurança. É mais seguro se eu ficar aqui, quietinho, sem fazer nada. Vou tocando a minha vida devagarinho. Para que eu vou me expor a explorar o meu potencial, correndo riscos? Não, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. Tá? Medo do fracasso. Medo do fracasso é algo muito forte. Quando nós estudamos autoconhecimento, nós entendemos que alguns grupos de pessoas têm esse medo de forma muito intensa. Mas se eu fizer isso, o que vão dizer de mim se não der certo? Tá? A própria medicina, a psiquiatria já catalogou o medo do fracasso como uma fobia. Existem mais de 400 fobias catalogadas pela medicina e uma delas tem esse nome aí comprido, ó, cacorrafiofobia. Cacorrafiofobia, medo do fracasso. Aqui já passa para uma fobia do fracasso, um medo assim exacerbado, ok? Então, nós temos medo também de parecermos ridículos e que riam de nós. Se o Lincoln não tivesse aquele sonho tão forte ali dentro de si e um entusiasmo tão grande, uma paixão tão grande por realizar aquele sonho, ele ficaria ouvindo as risadas, os comentários, as pessoas que o chamavam de o senhor fracasso e possivelmente deixaria tudo de lado. Mas a paixão, é o que eu acabei de falar, nos torna pessoas menos razoáveis. Vamos deixar aquela coisa de ficar ouvindo todo mundo, vamos escutar o som e a voz do nosso coração. A paixão nos obriga a cruzar o portal da nossa dúvida. Certamente que ele teve momentos de dúvida, Disney teve momentos de dúvida, Lincoln teve momentos de dúvidas, todos nós temos nossos momentos de dúvida. Mas a paixão faz com que a gente dê um passo além dessa dúvida e você comece a acreditar de fato, eu vou conseguir realizar o meu sonho. Vamos para um terceiro exemplo. Eu trouxe 2 americanos, mas vamos pegar aqui um exemplo bem próximo de nós. João Carlos Martins, maestro brasileiro. Antes de se tornar maestro, o João Carlos Martins era um pianista e desde a infância ele já foi considerado um virtuoso. Como dizem os franceses, aquela pessoa que se destaca imensamente por um talento inato, por um talento facilmente reconhecido. E ele, desde menino, já era um pianista excepcional. E quando chegou ali na adolescência, começou a ganhar os primeiros prêmios internacionais. Em muito pouco tempo, ele foi reconhecido como um dos melhores pianistas do mundo. Talvez o melhor pianista da sua geração, no mundo inteiro. Foi o único pianista, o único do mundo, que gravou toda a obra de Bach.
Então, ele é reconhecido como o maior intérprete de Bach que já existiu na atualidade. Então, ele, quando estava no auge ali, ainda muito jovem, mas se destacando, já estava morando nos Estados Unidos, fazendo apresentações de piano em orquestras, as mais conhecidas do mundo, as mais famosas, viajando o planeta inteiro, fazendo as suas apresentações e recebendo calorosos aplausos. Começaram a aparecer letras miúdas no caminho do pianista João Carlos Martins. E ele resolveu jogar a bola, foi bater um rachinha, rapaz, lá nos Estados Unidos. Olhou pela janela e o time da Portuguesa, ele é filho de português, o time da Portuguesa estava fazendo um jogo lá nos Estados Unidos. E aí ele disse, a Portuguesa está aqui, e aí saiu correndo, e a mulher dele, que Portuguesa é essa? Era o time, né? E aí ele foi bater o racha lá com o time da Portuguesa, e aí ele caiu e se machucou gravemente, machucou aqui no braço, mas este machucado influenciou aqui os tendões da mão, e aí já começou a comprometer, houve um seríssimo comprometimento do movimento dos dedos do pianista João Carlos Martins, tá? E aí o que é um pianista sem o movimento livre dos seus dedos? E aí ele começou uma jornada muitíssimo dolorosa para conseguir seguir, levar adiante o sonho de ser um grande pianista e viver do piano. E ao longo dessa jornada como pianista, ele fez mais de 20 cirurgias na mão, tá? E ele, o comprometimento era principalmente com a mão direita, tá? Mas aí ainda lá pelas tantas, ele foi fazer uma apresentação na Europa, salvo engano, num país que era a Bulgária, e ele sofreu um assalto. Olha, ele saiu do Brasil para ser assaltado lá na Bulgária, e o assaltante deu um golpe na cabeça dele, com um pedaço de ferro, sei lá o que foi, um golpe fortíssimo na cabeça dele, e este golpe acabou afetando também, mais gravemente ainda, o movimento das suas mãos. Então, sei que para ele continuar se apresentando, ele fez mais de 20 cirurgias. Às vezes, ele estava lá se apresentando, tocando piano, e o piano, as teclas do piano ficavam completamente ensanguentadas, porque ele estava forçando as suas mãos a tocar e já sem condição nenhuma, mas ele conseguia, com todo o sacrifício, acabando-se de dor, as teclas do piano ficavam repletas de sangue ali, e ele continuava seguindo adiante com aquele sonho. Até que, de fato, a mão direita ficou completamente comprometida. Ele fez um trabalho junto a médicos, neurologistas, e ele conseguiu desenvolver movimentos novos com os dedos da mão esquerda, e ainda viajou o mundo fazendo concertos para a mão esquerda. Concertos para a mão esquerda, até que veio, de fato, um comprometimento completo das duas mãos. E aí ele não tinha mais condições físicas de seguir adiante tocando piano. O que ele fez? Surgiu nele um sonho de se tornar maestro, E ele conseguiu, continuou estudando para se tornar maestro, aprendeu a arte de ser um maestro de orquestra, e até onde eu sei, ele já fez mais de 1.500 apresentações com a sua orquestra, uma orquestra que ele construiu, tá? E viaja o mundo inteiro apresentando a obra de Bach e sendo maestro desta orquestra. Criou uma associação que já ajudou milhares de crianças em condições de pobreza a se aproximarem da música clássica, a dar a estas crianças uma esperança e um sonho de uma vida nova para si, para as suas famílias. Então é um exemplo. E tudo isso que eu contei aqui, brevemente, você encontra num filme chamado João, o Maestro. Vocês são convidados a acompanhar e assistir, tá? É fácil encontrar, não é difícil. João, o Maestro, a história do nosso
né? Exemplo brasileiro, um exemplo belíssimo, o João Carlos Martins. Ok, gente? Vejam como as pecinhas do quebra-cabeça agora vão começar a se encaixar. Tudo que nós vimos falando até aqui, desde o nosso primeiro encontro até aqui, veja como vai haver aqui um encaixe. Estamos hoje falando em paixão. Você se apaixonaria por um sonho que não é seu? Será que você estivesse vivendo o sonho de outra pessoa, você iria criar em si essa paixão tão grande? Ou nos primeiros obstáculos, quando as letrinhas miúdas começassem a aparecer, você já iria desistindo? É mais fácil que você fosse desistindo. Por quê? Porque o sonho não é seu. Como é que você se apaixona por algo que não é seu? Você se apaixonaria por um sonho que não está claro na sua mente? Eu não tenho clareza do que eu quero. Então como é que eu vou me apaixonar por algo que eu não enxergo com toda clareza? Né? Você se apaixonaria por um sonho completamente desalinhado dos seus recursos, e quando eu falo recursos, eu falo os seus pontos fortes, as suas qualidades, as suas características intrínsecas, os recursos mesmo materiais que você dispõe, ou pode dispor para conquistar aquele sonho. Se tiver tudo muito desalinhado, é difícil que você se apaixone a ponto de seguir em frente, vencendo todos os obstáculos. Ok? Então, recapitulando, meus amigos, primeiro, aproprie-se de um sonho que seja seu. Foi a nossa primeira reflexão. Segundo, enxergue o seu sonho com todos os detalhes e todas as minúcias. Foi a nossa segunda reflexão. Terceiro, conte com a ajuda do autoconhecimento, ok? Busque autoconhecimento. Para quê? Para que você, se autoconhecendo, você saiba quais são os seus recursos, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades, quais são aqueles aspectos em que você terá condição de se sobressair, porque já é algo natural seu, já é algo intrínseco seu. Alinhe o seu sonho com os seus recursos, ok? Apaixone-se pelo seu sonho. Apaixone-se pelo seu sonho. Apaixonar-se pelo sonho não é tudo, é parte crucial do processo. Veja que é apenas um dos passos, mas é um passo essencial, ok? Um passo simplesmente essencial. E antes de encerrar, eu quero fazer uma indicação de um livro, tá? O livro é esse, Nunca Desista dos Seus Sonhos, do médico brasileiro e um escritor conhecido mundialmente, Augusto Cury, ok? Se você ainda não leu este livro, é uma leitura muito breve, muito rápida e muito interessante, tá? E um filme, além daquele que eu já indiquei, João, o Maestro, eu indico também Mãos Talentosas, ok? Mãos Talentosas, a história de um médico americano, tá? A história de Ben Carson, médico americano, vale muito a pena você assistir a este filme, tá certo, gente? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Estou deixando aqui hoje dever de casa, né? Professor tem que deixar um dever de casa. O dever de casa é esse. O filme João, o Maestro, o filme Mãos Talentosas. Você pode assistir sozinho ou com a sua família, traz os amigos, traz as pessoas próximas. É um filme maravilhoso, muito instigante. E a leitura do livro, tá? Nunca Desista dos Seus Sonhos. E nas próximas semanas, se Deus quiser, vamos seguir aqui adiante conversando a respeito dos sonhos. Um forte abraço a todos e a gente se vê.